Olá, meu nome é Ariadna, eu sou médica de família e comunidade. Hoje nós vamos aqui conversar um pouco sobre as doenças exantemáticas, sarampo e rubéola, para que a gente possa prestar um bom atendimento para os nossos pacientes e na nossa comunidade. Olá, meu nome é Larissa, sou enfermeira da Vigilância Epidemiológica, referência técnica dos agravos de sarampo e rubéola. Então nós vamos hoje bater um papo sobre duas doenças que a gente não tem muito contato ultimamente, né? Eram doenças que nos anos 60 e nos anos 70 elas tinham uma prevalência muito maior do que hoje, mas devido às vacinas, às nossas prevenções, elas têm desaparecido. Mas com esse mundo globalizado, a gente sabe que isso tem retornado. E é de grande importância que nós, profissionais de saúde, a gente esteja atento a essas duas doenças, porque elas podem ser confundidas com outras doenças. E como são doenças de notificação compulsórias, que depois a doutora Lara vai falar com a gente a respeito disso, a gente precisa estar ciente de fazer esse diagnóstico diferencial certinho para que a gente possa prestar um bom atendimento na nossa comunidade. Tá? Então a gente vai falar aqui sobre o sarampo. Acho que muitos de vocês nunca nem reconhecem essa doença, até porque talvez vocês também não tiveram ela na infância devido à sua vacinação, mas ela é uma doença viral aguda, infecciosa, que ela pode ser grave, dependendo de como o organismo daquele paciente ele vai reagir, também dependendo da idade do nosso paciente. É uma doença que ela tem um pico maior na infância, mas isso não quer dizer que o paciente adulto ele não possa ter, tá? Então, ela é causada por um vírus, né, do gênero morbilivírus, e nós temos que entender que é uma doença que ela pode ser transmitida através da tosse. Então, o que é o sarampo para a gente? É uma doença respiratória e isso a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Então, a pessoa que ela está com sarampo, ela vai ter aqueles sintomas de uma doença de vias aéreas superiores. E a gente pode evitar essa doença através da vacinação. Então, como a gente vai diagnosticar essa doença? Através das suas manifestações clínicas. Para o médico ou outro profissional de saúde que for fazer o acolhimento dessa pessoa, desse paciente, ali na estratégia de saúde da família, ou na atenção secundária, ou até na atenção terciária, é preciso que ele tenha conhecimento dessas manifestações que essa doença vai causar. Então, primeiramente, a gente tem um paciente que tem uma febre alta. Ele vai chegar, ou a mãe dessa criança, ou o pai, né, ou o acompanhante, vai chegar falando que essa criança ou que esse jovem ou adulto apresentou uma febre geralmente acima de 38,5. Ah, mas e se o paciente falar que a febre dele foi 38, foi 37, foi 37,5, que a gente sabe que é uma febrícula, isso quer dizer que a gente vai excluir o sarampo? Não, a gente sabe que tem pessoas que têm uma dificuldade, o organismo de responder com o termostato. Então, pode ser que essa febre ela seja um pouco mais baixa. Mas se ela tiver os outros sintomas associados, a gente tem que sim pensar em sarampo, tá? Esse paciente, além da febre, ele vai apresentar o exantema maculopapular, que vai aparecer na direção céfalo-caudal. Ele começa um exantema na região facial, vai para a região da orelha, atrás da orelha, e ele vai descendo pelo corpo da criança, tá? Ela também vai apresentar inicialmente uma tosse seca, coriza, pode apresentar conjuntivite, assim como nas doenças por adenovírus. Então, nós temos que ficar bem atento para poder fazer essa diferenciação. E também ela pode aparecer ocasionalmente as manchas de Koplik. Se aparecer a mancha de Koplik, que são os pequenos pontos brancos na mucosa bucal, na altura assim, do terceiro molar, ele vai ser um sinal patognomônico dessa doença, tá? Mas às vezes não vai aparecer. Então a gente vai ter que olhar se tem essa mancha na boca ou na conjuntiva ou na mucosa vaginal.
E geralmente essa mancha de Koplik, ela vai anteceder o exantema maculopapular da doença, tá? Como eu falei sobre a febre, o que acontece é que geralmente as manifestações clínicas mais exuberantes, elas são de pacientes que não foram vacinados ou que não tiveram contato com aquela doença. Mas nós sabemos que o sarampo, apesar de ele ter uma resposta imunológica bem alta e desses anticorpos ter uma duração muito superior a anos, né? A gente sabe que as pessoas elas podem ter sarampo mais vezes, tá? Porque mesmo a vacinação ou mesmo quando a pessoa ela pega essa doença e ela tem uma resposta, a gente sabe que é 99% de resposta imunológica. Então, esse 1%, ele pode apresentar um segundo episódio de sarampo. Só que esse episódio ele vai ser muito mais atenuado. Então, talvez essas manifestações clínicas, elas vão ficar muito mais parecidas com outros tipos de doenças. Por isso que a gente tem que ficar atento a isso. Falando agora um pouco da rubéola, tá? A rubéola também é uma doença que é exantemática e que ela aparece geralmente na infância. Hoje a rubéola, ela está entre algumas doenças que elas já foram extintas no Brasil. Mas nós temos que ficar atentos, como eu falei inicialmente, essas doenças elas estão retornando, talvez pela falta de vacinação das pessoas, né? As mães às vezes têm uma vontade de não vacinar o seu filho, tem medo que aquela vacina ela possa causar algum prejuízo para o filho, mas a gente tem que falar com vocês que a vacina do sarampo e da rubéola, elas são vacinas super seguras. Às vezes uma mãe fala assim, mas o meu filho teve febre porque tomou determinada vacina. A febre de uma vacina, ela é esperada, tá? Mas o que a gente não quer é a febre da doença. Então, a rubéola, voltando aqui, ela é uma doença que ela é muito contagiosa, assim como o sarampo. Essas doenças que elas são espalhadas por gotículas respiratórias, por tosse, quando você tem um contato com a pessoa, ela é muito mais fácil de se contaminar. Então, às vezes, você tosse em algum objeto, aquele paciente, ele vai estar pegando, né, o seu colega, né, o seu amigo, vai estar pegando o seu familiar, naquele objeto que está contaminado. E isso faz com que essa doença, ela se propague muito mais rápido. E a gente sabe que tanto o sarampo como a rubéola são dois patógenos que têm alta efetividade no contágio, alta patogenicidade. Então, por isso, a maioria das pessoas que têm contato com a doença e que não foram vacinadas, provavelmente elas vão desenvolver aquela doença. Isso é importante de você que vai atender o paciente saber disso. Nessas doenças exantemáticas, a gente tem que saber que a rubéola, ela tem uma importância muito grande para a gente. Apesar de quando a gente tem rubéola, o paciente que não tenha nenhuma depressão do sistema imune, a doença ela pode correr com um risco muito menor do que o do sarampo, porque o sarampo, quando a pessoa tem febre muito alta, por dias prolongados, por mais de 3 a 5 dias de febre, aquela doença ela pode causar um local propício para aumento de bactérias ou até uma lesão pulmonar. Na rubéola, a gente fica muito mais preocupada com a rubéola congênita. Então, quando a gestante ela tem contato com esse vírus da rubéola, é muito importante que o médico ele saiba como tratar essa gestante. O mais efetivo, claro, ainda fica aqui, que é a vacinação. Então, nós temos que ter essa visão de que a gente precisa prevenir a rubéola, principalmente na gestante, tá? Porque os recém-nascidos, eles podem nascer com aquelas manifestações, surdez, malformações cardíacas, lesões oculares, né, entre outras. As manifestações clínicas da rubéola, ela vai apresentar febre baixa,
um pouco diferente do sarampo, né? O sarampo, geralmente, a febre é alta. Aí ele vai ter também, a rubéola vai ter o exantema maculopapular, também eles têm a linfadenopatia, geralmente cervical, retroauricular, occipital. Então, a gente tem que estar atento a isso, tá? Todo paciente que ele tem história vacinal para rubéola ou para o sarampo e que apresentem esses sintomas, que podem ser ou de sarampo ou de rubéola, nós temos que ficar bem atentos. Paciente que teve contato com outros pacientes, outras pessoas que tiveram, que estão com essas duas doenças, ou que viajou naquele período, que depois apareceram sintomas, a gente tem que lembrar dessas doenças. Às vezes, na nossa prática clínica, a gente esquece de determinadas doenças porque elas não estão muito aparentes no nosso dia a dia. A gente começa a esquecer de determinadas doenças, né? Tem alguns professores, quem já sabe aí, fala assim, a gente só dá bom dia àquilo que a gente conhece. Então, quando a gente vê essas manifestações clínicas de exantemas, né, às vezes de uma febre, a gente até começa a achar que pode ser dengue, chikungunya, porque a gente tem um alto índice de prevalência dessas doenças aqui na nossa região. E a gente até esquece dessas doenças, dessas outras doenças que têm também esse exantema, mas que são diferentes, porque geralmente a dengue, chikungunya e zika, elas não apresentam essas manifestações respiratórias. Já as doenças como sarampo e as doenças como rubéola, elas vão ter as manifestações clínicas mais como se fosse um resfriado de vias aéreas também. Nós temos que entender também que essas doenças, apesar da rubéola com muito menos expressão, elas têm um potencial de fatalidade. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse paciente. O paciente que chega no nosso consultório, na nossa ESF, ou mesmo na atenção secundária ou terciária, com tosse, exantema, a gente percebe que tem a mancha de Koplik, por exemplo, como que é o caso do sarampo. A gente vai entrar com o tratamento dessa doença e observar se aquele paciente ele tem melhorado ou não, porque tem alguns casos que pode levar o paciente até a internação hospitalar. O modo de transmissão dessas doenças, ele ocorre diretamente, como eu falei, geralmente por tosse, espirros, falas, as secreções que aquelas pessoas elas dispersam no ar, seja pela boca, pelo nariz, ou talvez até quando a pessoa vai tossir, coloca a mão na sua boca e pega em outros objetos. Isso tudo pode conter partículas virais que vai fazer com que aquela doença ela se disperse naquele ambiente. Isso pode contaminar todos os que estão em volta, pode contaminar quem mora naquela casa, pode contaminar o ambiente de trabalho daquela pessoa. Por isso que nesse momento, quando você faz o diagnóstico dessas doenças e propõe um tratamento, é necessário que você, durante um período, você afaste um pouco aquele doente. Por quê? No sarampo, geralmente a fase de transmissão é uma fase que começa logo no início do contágio, né? Talvez quando a pessoa ela tem um pródromo da doença ainda, como sinal de uma febre mais baixa, ela já começa a febre, ela começa já a transmitir, tá? E ela vai transmitir até o final da sua remissão. Na rubéola, ela pode transmitir ainda sem a manifestação da doença. Ela pode ser um transmissor da doença sem ainda ter manifestado nenhum sinal daquela doença. Só o fato dela ter tido um contágio e ainda está tendo a replicação viral ali naquele organismo, ele já pode estar transmitindo aquela doença. Por isso que a gente tem que estar muito atento com esses modos de transmissão. No sarampo, o período de incubação, ele se dá entre ao 7º e 21 dias, desde a exposição até a data do aparecimento do exantema.
A transmissão inicia 6 dias antes do exantema, ou seja, a pessoa ela pode estar só com a febre para poder estar transmitindo aquela doença. E a maior transmissibilidade ocorre 4 dias antes e 4 dias após o início do exantema, que é a fase em que aquela pessoa está mais sujeita à transmissão da doença, que é a fase do exantema. Na rubéola, o tempo de incubação é bem maior, que vai até também 17 dias ou 21 dias, mas a transmissão, gente, como eu falei, ela pode ser 5 dias antes do exantema. Então, a pessoa ela pode transmitir sem estar com nenhum sinal ou sintoma. Aqui a gente está colocando essas gravuras para fixar um pouco sobre aquilo que a gente conversou aqui, que é a febre, né? A febre alta, geralmente na doença do sarampo, a gente lembrando que na rubéola pode ter febre baixa. O exantema aqui que a gente está apresentando da rubéola, né? Ele parece muito com o exantema de outras doenças, mas como você vai perceber, para fazer o seu diagnóstico, você vai ter que perguntar sobre a vacinação daquela pessoa, sobre os sinais e sintomas, sobre se ela teve contato com alguém que tem os mesmos sintomas dela, se ele viajou para algum país ou para alguma região que tenha essa transmissibilidade da rubéola ou do sarampo, tá? Aqui também a gente já apresenta o exantema do sarampo. Vocês podem olhar aí atrás da orelha, já começa aí também na face, e ele vai descendo, porque ele é céfalo-caudal, esse exantema, tá? Aqui também na mucosa oral, essas manchas de Koplik que parecem até uma candidíase oral, porém a candidíase oral, as placas são bem maiores e elas soltam, e a mancha de Koplik, elas são mais aderidas. Bom, então vamos falar um pouco do diagnóstico dessas duas doenças. Além dos sinais e sintomas da doença que você vai ter que pensar nesse diagnóstico, através do seu diagnóstico clínico, do seu raciocínio clínico, nós também temos ferramentas de diagnóstico dessas duas doenças, que são os anticorpos. Então, nós podemos solicitar a detecção de anticorpos IgG ou IgM e o PCR-RT em tempo real. Quando o paciente ele tem a rubéola ou sarampo, geralmente o que a gente solicita é o IgM, porque a gente quer fazer esse diagnóstico rapidamente, para a gente poder já fazer a nossa prevenção daquela comunidade, daquela família, para que essa doença não se espalhe. Também a gente pode pedir posteriormente a soroconversão, que é o IgG, tá? O RT-PCR também, ele pode ser realizado se estiver na sua disponibilidade. O tratamento da doença, dessas duas doenças, são tratamentos sintomáticos. Então, a gente vai tratar a febre, a gente vai hidratar o paciente, a gente vai se o paciente está tossindo, a gente pode dar um antitussígeno, né, para poder melhorar aquela tosse do paciente. Ter um aporte nutricional para aquele paciente, evitar a hipertermia desse paciente. Então, o suporte de hidratação que a gente já tem e o suporte dos sinais e sintomas, tá? Porém, se a gente vê que agravou aquele paciente, se a gente suspeitar que aquela doença, ela teve uma infecção bacteriana associada, a gente vai usar antibiótico. Não se usa antibiótico em casos leves dessas doenças, em casos, vamos falar assim, nos casos normais dessas doenças, tá? O antibiótico ele só é reservado para aqueles casos que há uma complicação bacteriana. Então, a gente precisa de estar atento, porque quando a gente vê que a pessoa está tossindo, que é uma doença de vias aéreas superiores e que pode ser confundido com uma pneumonia, por exemplo, a gente pensa assim, eu posso usar determinado antibiótico, o que é contraindicado nesses casos. Também a gente precisa lembrar que as crianças, principalmente as crianças, ela tem uma hiporexia nos estados febris ou nas doenças virais.
Então, para ela se recuperar dessa hiporexia, vai levar um tempo de recuperação. Então, é importante a gente orientar as mães, ou mesmo o paciente, se ele for um adulto jovem, né, um adolescente, de que é importante permanecer com o aporte nutricional daquele paciente, dando aqueles alimentos em que ele consegue estar absorvendo aqueles alimentos. A gente não pode deixar aquele paciente sem um aporte nutricional também. A gente também faz uma reposição da vitamina A, principalmente nessas crianças que têm suspeita de sarampo, e isso tem se mostrado em alguns estudos que a gente reduz essa mortalidade da criança que tem o sarampo. O retinol, ele vai ajudar a combater aquele vírus, né, e ajudar o organismo a se reestabelecer. Então, o que a gente pode fazer? Para crianças menores de 6 meses de idade, a gente vai dar 2 doses. Tá? A criança entre 11 meses e 29 dias, também 2 doses, mas aí será de 100 mil unidades. E as crianças maiores de 12 meses, 200 mil unidades. A gente sabe que isso já é feito em algumas cidades, essa administração da vitamina A para a criança. E essa vitamina A que já é administrada, ela já faz essa redução vamos falar assim, já faz essa prevenção do sarampo. Mas por isso que é importante, na hora que você for fazer a avaliação da sua criança, na sua consulta, você olhar se ela já recebeu a vitamina A. Vou passar a palavra aqui para a colega doutora Lara, que vai falar um pouco para nós do fluxo para o atendimento desses casos que a gente tem. E o fluxo é importante porque nós temos uma rede de atenção que necessita do nosso apoio lá na atenção primária, mas também precisa que a Secretaria de Saúde e a epidemiologia ela seja sinalizada quanto ao que está acontecendo lá na nossa ponta. Então, tá bom. Muito obrigada, doutora. Gente, falar um pouquinho do fluxo, né, de como que a gente vai lidar com esse paciente a partir do momento que a gente recebe esse paciente, né, tanto na unidade quanto nas instituições hospitalares, né, nos pronto atendimento, nas UPAs. Então, a gente recebeu esse paciente, ele está apresentando para a gente febre e exantema. A gente tem que verificar se é febre e exantema mais um terceiro sintoma, né? Então, esse sintoma vai ser a tosse, vai ser a coriza, vai ser a conjuntivite, vão ser os 3 juntos, né? Então, a gente recebeu, né? Foi identificado que é um possível caso suspeito de sarampo, né? Então, como é que a gente vai realizar a identificação rápida, o isolamento e a classificação de risco desse paciente? A gente vai colocar a máscara cirúrgica, né, nesse paciente, no acompanhante. A gente tem, se é uma pessoa que está acompanhando esse paciente, a gente tem que colocar também a máscara no acompanhante. Explicar para ele sobre as etiquetas, né, de tosse, oferecer lenço, não ficar deixando ele tossir na mão, né, porque, como a doutora explicou, né, é transmitido, né, muito facilmente a partir das gotículas, então a gente tem que barrar, né, o quanto antes essa disseminação. Manter sinalizado o isolamento da sala, então a gente não permitir mais que esse paciente fique circulando dentro do ambiente, né, onde que ele foi fazer a consulta, né? Então detectou na sala do médico, então deixa isolado ele e o acompanhante dentro dessa sala, né? Então a gente vai fazer o isolamento desse caso, né? Como é que a gente vai proceder? Né? Então, a gente vai transferir esse paciente, né? Foi um paciente que a gente
detectou no SF, né, ele vai precisar de um suporte maior, a gente vai transferir ele para uma unidade secundária ou uma unidade terciária? Não, é um paciente que está tranquilo, né? Ele é um paciente que está tranquilo, então ele pode ir para casa. Né? Então a gente vai fazer o isolamento desse paciente, desses contactantes que estão dentro dessa casa. Então a gente vai fazer o isolamento dele, esse paciente vai ficar por 4 dias dentro de casa, não pode sair, eu vou na padaria, não, é dentro de casa e isolado. Então ele vai receber, se for uma pessoa que trabalha, né, ele vai receber autorização, né, para ele ficar afastado, né, do serviço, vai ficar isolado, né. Como é que vai fazer a desinfecção desse local, desse ambiente, né, onde que esse paciente passou, né? Então a gente vai fazer a desinfecção, né, com hipoclorito, fazer uma desinfecção terminal, né, ou então utilizando álcool 70 em todo o ambiente onde ele passou, né? Não precisa ser no hospital inteiro ou no PSF inteiro, somente onde que esse paciente andou, foi na recepção, foi no consultório, ok, faça na recepção, faça no consultório, né? Ele foi transferido de carro, foi transferido de ambulância, fazer essa desinfecção também nesse veículo, né? E com isso a gente vai fazer o bloqueio vacinal. Então o bloqueio vacinal é de extrema importância, então ele tem que ser feito de forma muito criteriosa. Então a gente vai verificar todas as pessoas que estavam nesse PSF, né? Vamos fechar o atendimento, todas as pessoas, inclusive os funcionários. Tem a vacinação, está todo mundo com a vacinação em dia? Ok, não estão com a vacinação em dia, então a gente vai fazer o bloqueio vacinal conforme o calendário vacinal, conforme a idade das pessoas, né? Então, assim, quem é da sala de vacina tem isso muito bem articulado, ele vai saber verificar esse cartão de vacina, vai saber organizar todo esse pessoal para fazer esse bloqueio. Então, o bloqueio vacinal é de muita importância, é de extrema importância a gente está fazendo. Tá? Agora vamos falar um pouquinho do atendimento da atenção primária, né? Como é que a gente vai fazer esse fluxo para a atenção primária. Então, a atenção primária, ela realiza a consulta e encaminha essa notificação para a vigilância epidemiológica, onde será agendada dia e hora para esse paciente ser atendido em domicílio pelo SAI. Então, nesse primeiro atendimento, nessa primeira coleta, é o SAI que vai na casa do paciente, né, para o paciente não ficar andando pela cidade com suspeita de sarampo de rubéola. Né? Então, o SAI vai na casa com dia e horário marcado para a coleta. Então, o paciente deverá estar munido de uma via da notificação devidamente preenchida e o pedido médico. Então, assim, vai fazer a coleta, então o paciente tem que estar em mãos com a notificação e com o pedido médico para os exames, né? Então, novamente, orientar para o paciente quanto às medidas de isolamento e possível vacinação dos contactantes. Então, a gente volta na parte do bloqueio, que é de muita importância, ver todas as pessoas que estão dentro da casa, se foram vacinadas, se não foram, a gente fazer essa vacinação dessas pessoas. Né? Essa primeira coleta, o ideal dela é até o 4º dia após o aparecimento do exantema. Ela pode ser coletada até o 30º dia, mas não é uma coleta que a gente gostaria de fazer. Então, a gente gosta de fazer a coleta até o 4º dia. Por quê? Porque a gente vai fazer a sorologia mais o RT-PCR. Então, a gente vai fazer os dois nesse paciente. Então, a gente vai ter uma efetividade nesse diagnóstico para esse paciente. A segunda coleta, ela é obrigatória, a gente tem que deixar isso muito claro para o paciente. O paciente está com suspeita de sarampo de rubéola, ele vai fazer obrigatoriamente 2 coletas. O Ministério da Saúde, eles nos cobram quando a gente não faz a segunda coleta. Né? Então, a gente é chamado, tem um puxãozinho de orelha,
né? Então a gente não quer, a gente como município, a gente não quer ser chamado a atenção, né? A gente ficar faltoso com o Ministério da Saúde com relação a isso. Então é obrigatório, né? A gente tem que deixar isso bem claro para o nosso paciente, que a segunda coleta ela é obrigatória e independe do resultado da primeira. Ah, eu só vou fazer mediante o resultado da primeira. Não, é obrigatório as duas coletas. Isso é o protocolo do Ministério, então a gente tem que deixar isso muito claro. E ele é realizado 15 a 25 dias após a realização do primeiro. Então a gente vai já deixar muito claro isso para o paciente. Ó, a gente está realizando hoje, daqui 15 dias você vai ter que ir lá no SAI. Geralmente eu ligo para o paciente, ó, está agendado para tal dia, tal horário, você pode ir lá no SAI, que seu horário e seu dia já está agendado lá com o pessoal. Então isso vai ser muito bem recebido, o pessoal lá é muito atencioso. E tem que estar levando um pedido médico descrito, discriminando segunda coleta, né? Para os meninos lá do SAI saberem que aquela é uma segunda coleta na hora de eles estarem inserindo isso no sistema. Os pacientes costumam ficar muito ansiosos com relação a eu só vou fazer a segunda se tiver a primeira. Infelizmente isso não acontece porque esses exames eles não são eles são coletados aqui em Montes Claros, mas eles são enviados para Belo Horizonte. Então Belo Horizonte recebe esses exames de Minas Gerais inteiro, de todas as cidades. Então é muita coisa, de todas as doenças. Então assim, é muita coisa, a gente não tem como falar assim, você vai fazer a segunda mediante o resultado da primeira. Não tem como, mesmo porque não é o protocolo do Ministério, exige a segunda, independente da primeira. Mas aí a gente já tem que deixar claro para o paciente não ficar ansioso, não ficar toda hora indo na sua unidade, né, perguntando, e aí meu exame ficou pronto, não ficou? Não, vai demorar um pouco, porque ele é enviado para Belo Horizonte e Belo Horizonte inteira, né, recebe de Minas Gerais inteiro, de todas as cidades. Então é um volume muito grande para eles estarem resolvendo, né, dando esses resultados. Então assim, costuma demorar um pouquinho, não muito, mas costuma demorar um pouquinho, mas sempre vem o resultado. Então qual que é o papel da vigilância, né? Nessas doenças, né? A gente queria falar que a rubéola e o sarampo, elas são uma notificação compulsória imediata, né? Então as pessoas têm até 24 horas para nos informar com relação a esse caso suspeito, né? Então a gente tem várias formas de serem notificados. Vocês podem nos ligar, a gente vai deixar disponível aqui os telefones. Tem telefone, tem WhatsApp, tem e-mail. Então, assim, o primeiro aviso tem que ser em até 24 horas. Suspeitou, já nos liga, já nos comunica. Mande a notificação física posterior, mas a gente tem que ficar sabendo desses casos, porque a gente tem que organizar o bloqueio, né? Então, assim, o bloqueio tem que ser feito o mais rápido possível, né? O Ministério nos dá 72 horas, mas o mais rápido possível que a gente consiga fazer esse bloqueio, para a gente como município é melhor, né? Então, a notificação ela tem esse poder, né, de informação, de decisão e de ação. Então, mediante essa notificação, nós como município ficamos sabendo desse possível caso, né, de rubéola e de sarampo, para a gente tomar essas decisões e essas atitudes. Então, quem notifica, né? Toda instituição de saúde, pública ou particular, ela tem obrigação de emitir as notificações, né? Todo profissional de saúde, ele também tem obrigação perante a lei de fazer as notificações. Então, assim,
é um agravo, não só de rubéola e de sarampo, é um agravo e ela é de notificação. Então, todo profissional de saúde, ele tem obrigação de emitir a notificação. Nesse caso que a gente está falando de rubéola e de sarampo, ela é de notificação compulsória de aviso imediato de 24 horas. Então, assim, a gente tem que ter muito critério, muita seriedade para lidar com isso, né? A gente tem que ter muita agilidade também para lidar com isso. E onde notifica? Né? A gente tem a ficha de notificação, né, de doenças exantemáticas febris específicas para sarampo e rubéola. Né? Então, aí está mostrando aí na página para você, né? Ela é de frente e verso, né? Então, quanto mais vocês preencherem os campos, melhor para a gente. Por quê? Por que a gente insiste tanto nesse preenchimento? Por que a gente sempre está batendo nessa tecla? Porque vocês estão com o paciente, vocês estão vendo esse paciente, vocês estão com ele, vocês podem ver tudo que está acontecendo com ele. A gente não tem, a gente como município, a gente como vigilância, o que a gente tem desse paciente é a ficha. Então, para a gente fazer essa investigação, para a gente saber o que está acontecendo com esse paciente, o primeiro momento é a ficha de notificação. Então, a gente tem que saber, a gente tem que entender toda a história, a princípio, através da ficha de notificação. Então, por isso que ela é de suma importância estar com todos os campos possíveis preenchidos. Tá? E aqui a gente deixou assim, bem claro, né, os campos de sarampo e os campos de rubéola. Né? Então, a gente tem essa tríade para os dois agravos. Então, obrigatoriamente temos que ter o exantema, obrigatoriamente temos que ter a febre e obrigatoriamente temos que ter o terceiro. A gente fala que é uma tríade, né? Então, a gente tem que ter, se for o sarampo, obrigatório tem que ter o exantema, obrigatório tem que ter a febre e obrigatório tem que ter ou a tosse, ou a coriza, ou a conjuntivite, ou os três. Né? Não é um caso suspeito de sarampo se tiver só exantema e a febre. Ah, não tem tosse, não tem coriza, não tem conjuntivite. Ok, então não tem critério. Né? A gente trabalha com os critérios. Né? A rubéola, a mesma coisa. Tem que ter essa tríade. Né? Pode ter um desses sintomas, ou os três, ou dois, ou um, mas obrigatoriamente tem que ter o exantema, a febre e um terceiro. Né? Então, a gente tem que bater bastante na tecla sobre isso. E como é que a gente faz essa investigação? Né? É através, né, como a doutora deixou assim bem claro, através dos exames, né, de sorológicos e através do exame clínico. Né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro, né, para a gente fazer essas investigações, para a gente chegar à conclusão através desses exames, se for um caso confirmado ou descartado. Tá? Deixando aqui só alguns casos que foram dos anos de 2019, 20, 21 e 22, né? O ano de 2019 a gente teve 48 casos, 2020 43, 2021 4 casos, né? E 2022 28 casos. E quais são as medidas de controle, né, que a gente faz? Né? O primeiro, quando a gente tem, é o bloqueio vacinal, ele é seletivo, né, com a vacina tríplice viral. A vacinação de bloqueio é uma atividade prevista pelo sistema de vigilância epidemiológica em conjunto com a equipe de imunização,
sendo executada quando ocorrência de um ou mais casos suspeitos da doença. Então, todas as vezes que o médico virar e falar assim, ó, eu estou com caso suspeito de sarampo, então a gente vai fechar a unidade, vamos imediatamente comunicar com a vigilância epidemiológica, vamos fazer a limpeza desse local e com isso, nesse meio tempo, a gente já vai fazer o bloqueio vacinal, né? Então a gente tem que estar muito afiado com relação a isso, né? Então a gente não pode ficar com a unidade fechada por muito tempo, então a gente tem que ter agilidade, né? Porque a gente tem outros pacientes que a gente precisa atender, né? A gente precisa atender a comunidade, né? E esse bloqueio, ele deve ser, igual eu tinha falado antes, ele tem até 72 horas para ocorrer. Mas a gente, quanto mais efetiva a gente seja no local, melhor para a comunidade. Então a gente já fecha aquele local, já faz o bloqueio, está todo mundo vacinado, ok, então a gente já é uma preocupação a menos, né, para a gente ter com relação a isso. Então, a realização, o início do bloqueio vacinal independe do resultado laboratorial. Então, assim como tanto a coleta como a realização do bloqueio, ele independe do resultado do laboratorial. Então, a gente tem que fazer, né, é o protocolo do Ministério da Saúde, né, a gente pode parecer chato quando a gente fala isso, mas não é. A gente é cobrado e cobrado muito lá de cima com relação a isso. Então, a gente tem que caminhar certinho, né, para todo mundo fechar nesse fluxo, para todo mundo caminhar exatamente, né, todo mundo lado a lado. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né, e a todas que participaram dessa aula com a gente, né. Aqui eu vou deixar o nosso contato, né, o telefone que vocês podem ligar para estar tirando todas as dúvidas. Esse é o e-mail também da vigilância. Todo caso suspeito, né, que vocês tiverem, vocês podem ligar para a gente, mandar o e-mail, né, e posterior nos mandar a ficha de notificação, né. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês, a doutora Aguiar, a todos que estão participando, né, dessa aula com a gente. Também gostaria de agradecer o seu convite de estar aqui compartilhando sobre essas doenças, né, para a gente poder aprimorar mais o nosso conhecimento e o nosso atendimento lá na atenção primária. Acho que isso é muito importante, a gente disponibilizar isso para os nossos colegas, para a gente ter vamos falar assim, né, um melhor acolhimento desse paciente e saber como tratá-los. Isso. Gente, muito obrigada.